Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marcos Souza e hoje o Bem Temperado recebe uma convidada que traz um tema fundamental para o presente e para o futuro da nossa sociedade, cuidado do meio ambiente e o papel do direito nessa missão. Nessa conversa a gente vai entender um pouco como funciona o direito ambiental de uma forma clara, acessível, porque ele se tornou tão importante nos dias de hoje e quais os desafios de equilibrar desenvolvimento, crescimento das cidades, educação e preservação da natureza. Também vamos falar sobre a responsabilidade da sociedade, o planejamento urbano e o papel das leis na proteção do nosso planeta. Uma conversa que é necessária, cheia de informação, reflexão e uma consciência sobre as nossas escolhas, essas escolhas que impactam no mundo que vivemos. Nossa convidada é a doutora Robéria Silva, muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. Eu vou apresentar a nossa convidada, Robéria Silva Santos, advogada, professora de Direito, mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento, além de especialista em Direito Ambiental, Direito Público, Direito Civil e Processual Civil. Um profissional que une conhecimento jurídico e o compromisso com a educação em discutir temas fundamentais sobre o meio ambiente. Essa responsabilidade que ela não pode ser seletiva, tem que ser coletiva e uma bandeira que qualquer sociedade, seja aqui no Brasil ou no mundo inteiro, tem que carregar. Mas para conversar a nossa conversa, doutora, eu queria te perguntar uma coisa. Para uma advogada ambientalista, quando ela sai de férias, ela realmente descansa ou fica olhando assim se jogaram lixo no lugar certo? Ela descansa, viu? Ela descansa. Porque, assim, a gente observa alguns comportamentos, mas a gente também não enfrenta de forma direta, né? Nosso enfrentamento é basicamente nos tribunais. É isso que eu queria entender um pouco, doutora, porque a gente entende, eu conheço muito assim, direito civil, direito criminal, direito tributário, mas o que seria exatamente o direito ambiental? Porque muita gente acha que assim, não, a planta não fala, ela não tem um advogado, mas como é que funciona a atuação do advogado? Primeiro é uma especialização dentro do direito, é uma linha, uma cadeira, como funciona? Primeiro é bom entender o que é o direito ambiental, né? Quando a gente conceitua o direito, a gente, num conceito mais simples, a gente costuma definir por um conjunto de regras, né? Que são leis, princípios, normas. Na perspectiva do quê? Da relação homem com meio ambiente. Com qual finalidade? Proteção e preservação do meio ambiente para presente e futuras gerações. E a promoção do desenvolvimento sustentável. Essa promoção do desenvolvimento sustentável, né? Eu fiz essa ressalva porque a gente precisa entender que o direito ambiental, ele regula as relações, mas ela não impede o crescimento econômico. Isso é importante deixar claro. E a gente vai falar de direito ambiental. A gente não vai falar de ambientalismo. A gente vai falar de direito. Então, vamos começar assim. Isso é interessante entender porque se fala muito que muita gente tem essa percepção. O direito ambiental ele atrasa o desenvolvimento. O direito ambiental impede crescimento. Não é isso, né? Ele só não deixa sair da ordem, vamos dizer assim, né? A gente trabalha com que a legislação dispõe e os princípios também. Então, vou dar um exemplo básico, né? As pessoas falam muito de desmatamento, né? Mas existe supressão de vegetação que é legal. Então, a gente tem conceitos diferentes. Então, o ambientalista, que a gente respeita, o direito ambiental existe em razão dos movimentos ambientalistas. O direito ambiental é um direito novo, né? A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente é de 1981. Eu costumo até brincar, desde que se é gente, a gente sabia que pelo menos matar era um pecado, né? Agora, suprimir uma vegetação sem autorização, ser crime, já tem uma perspectiva totalmente diferente daquilo que culturalmente a gente aprendeu. Que o meio ambiente estaria para servir-nos, né? Servir-nos. E não é basicamente assim. A visão holística do meio ambiente,
A gente não tem o homem, né? O homem como centro das relações, né? E aí a gente vai para o antropocentrismo, que era antigamente o homem era o centro, o meio ambiente estava para servi-lo. Hoje não, ele é um componente, né, do meio ambiente. Ele é um ser vivo, assim como os animais, né, os vegetais, né, as plantas, assim como se fala, né, a fauna, a flora também são seres vivos. Então a gente tem uma relação diferente. Quer me perguntar? Eu tô com essa curiosidade. A senhora falando isso, eu achei interessante. Falar assim, o homem, ele não é o dono da terra. Ele é, na percepção do direito, ele é uma parte junto com os animais, como a senhora falou, fauna e flora. Isso vem de uma cultura que o homem trouxe lá de trás e só agora que a gente se percebeu, depois do estrago já feito, que não, nós não mandamos no mundo, a gente faz parte dele. Foi mais ou menos assim? Exatamente. Né? O direito ambiental, como eu falei, na perspectiva holística, ele surge no final do século passado. Né? Antes, tinha-se o quê? A proteção do recurso mineral, da floresta, em razão, basicamente, da produção e proteção daqueles recursos para que eles continuassem servindo ao homem. Hoje a visão como eu falei, mudou completamente. Até porque, como o próprio conceito que eu trouxe, é para presente e futura geração. E a geração, ela precisa do equilíbrio do meio ambiente. Mas esse equilíbrio, ele não deixa de ter o homem como ser que precisa comer, beber, dormir, se alimentar, produzir. Não pode tirar essa perspectiva, não pode tirar esse conceito. Eu costumo, às vezes, até ser um pouco crítica, porque as pessoas, às vezes, elas levantam bandeiras, mas elas se beneficiam, inclusive, do desenvolvimento. Quando ela dorme no ar-condicionado, quando ela dirige um carro que não é elétrico, né? A gente precisa ter o que a gente pode fazer para conciliar? Esse é o papel do direito ambiental. Direito e ativismo não são a mesma coisa, né? Não, são coisas diferentes. O ativismo, ele é importante, como eu falei, os movimentos ambientalistas, principalmente da década de 60, 70, eles foram importantes, né? Foram movimentos que foram precursores ao direito ambiental. Eles foram importantes, eles são ainda importantes. Mas, como eu sempre digo, todo radicalismo ele é burro, sabe? E quando eu vejo alguém comemorar a derrubada de um imóvel que está numa área de preservação permanente, eu começo a ver que não está ali posto a sustentabilidade, né? Que é conciliar de forma muito difícil e complexa meio ambiente, ecologicamente equilibrado, como direito fundamental, os direitos sociais e o desenvolvimento econômico. Isso é um desafio. Então, assim, toda essa contextualização, ela precisa ser colocada em pauta. Por exemplo, quando eu, né, enquanto advogado ambiental, defendo especialmente alguém que está numa área e que só tem aquela unidade unifamiliar, eu defendo também as questões sociais daquela possível derrubada. Né? Qual é o impacto, por exemplo, qual é o potencial poluidor degradador de uma casa unifamiliar? Porque nessa situação, se pensando somente no meio ambiente, não, ele está naquele terreno ali, que ele é nativo, nós vamos tirar. Ok, você resolve um problema ambiental, mas você pode criar um problema social, porque você vai tirar aquela família dali, vai jogar ela onde? Cria-se assim um problema, né? Vocês advogados ambientais, vamos dizer assim, ficam um pouco dentro desse dilema, né? Porque se trata o humano, mas tem a lei, tem a preservação do outro lado. Fica nessa... Mas aí é o que é o interessante, porque não existe direito absoluto. Tem que ter equilíbrio. Esse é o desafio do julgador, né? É essa razoabilidade, essa proporcionalidade
inclusive prevista na Lei de Introdução do Direito Brasileiro, né, a LINDB. Essa razoabilidade é razoável, essa ponderação também deve ser feita pelo julgador. E é isso que o advogado ambiental também leva para os tribunais na defesa do seu constituinte. Então, é importante se entender esse equilíbrio. E esse equilíbrio a gente vê, inclusive, na legislação brasileira. A legislação brasileira dispõe de forma equilibrada a proteção, a preservação, a recuperação e, sem deixar de falar, o desenvolvimento sustentável. Doutora, a gente tem um país que é conhecido... primeiro, é um país continental, o Brasil. É um Brasil que tem uma reserva florestal a maior do mundo, a Amazônia, que é muito... Está ali sempre no centro das atenções. Trazendo um paralelo para a gastronomia, eu sempre dizia aos meus alunos, nós temos uma das melhores e mais bem escritas legislações sanitárias do mundo na área de alimentos, na área de restaurantes, de fiscalização, principalmente as RDCs da Anvisa. Nessa situação, o Brasil também é uma referência em relação à leis, a parte escrita. Legislação ambiental, é referência. Vamos deixar de lado se é cumprido ou não, mas na escrita. Referência. É referência? É referência. Eu acho interessante a gente falar assim, ver uns europeus, porque vocês destruíram tudo de vocês. Porque o instrumento, né, o mecanismo de comando e controle, que é a legislação, ele não é suficiente. Né? A gente precisa entender, porque a gente precisa de políticas de fiscalização, né? A gente precisa de fiscalização. A gente também precisa de mecanismos econômicos, como o próprio crédito de carbono, o pagamento por serviço ambiental. Então, assim, é um conjunto, né? E as políticas públicas, obviamente. Então, essa questão da fiscalização, eu entendo que talvez seja algo mais importante. E a fiscalização com o objetivo de educação. Essa fiscalização incisiva em relação a algumas situações com uma autuação agressiva, a gente também tem que ponderar. E essa ponderação passa pela educação. Uhum. Né? Eu lembro que logo quando eu comecei, há 15 anos, na advocacia ambiental, né? Não comecei na advocacia há 15 anos, mas na ambiental, sim. Eu lembro que eu atendi um cliente, um senhor, e ele ficou apavorado quando eu li a intimação dele, e ele estava respondendo por crime ambiental, porque tinha feito uma passagem, né, num braço de um rio, um braço pequeno, e eu dizia, você não teve autorização do órgão, ainda que seja de baixo impacto, que era aquilo que a gente observou, você não pediu autorização, você não licenciou, e ele começou a passar mal, porque a palavra crime, para uma pessoa de 70 anos, né, soou como algo estranho. Porque é como eu disse, né? A nomenclatura é crime ambiental, crime mas mesmo, aí a pessoa pensa, nossa, eu virei um criminoso, se compara, né, com outras coisas. Exatamente, a lei de crimes ambientais é uma lei nova, né? Mas culturalmente o meio ambiente estava somente para nos servir. Uhum. Né? Esse manejo sustentável nunca se pensou, né, de que a gente precisa utilizar, mas a gente precisa recuperar e compensar, né? E isso nunca foi visto. O próprio licenciamento ambiental, que é um instrumento jurídico previsto na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que acho que é a Lei 6.838 de 81, é um instrumento que tem por objetivo conciliar, né, o desenvolvimento, a atividade, autorizar quando possível, né, a atividade, de forma a mitigar os impactos e autorizar que aquela atividade seja exercida em uma área possível de ser exercida. O licenciamento ambiental, eu acho que é uma das coisas mais bonitas quando a gente pensa em sustentabilidade. Né? Essa avaliação e o quanto o órgão ambiental é importante para avaliar as atividades dentro do que propõe,
A legislação, obviamente, que o licenciamento ambiental tem uma discricionariedade técnica, né? Mas essa margem, ela não pode jamais ir de contra o que a legislação prevê. A senhora falou de desenvolvimento e eu sempre ouvi das pessoas falarem assim, não, quando bota esse oba-oba aí ambiental, a gente não cresce, a gente não consegue construir uma indústria, a gente não consegue ampliar uma cidade. Isso é uma visão errada, né? Porque as pessoas têm esse radicalismo de achar que o direito vai atrapalhar, quando ele na verdade regula. Então, o que é que acontece, às vezes, é a morosidade do próprio órgão ambiental, e a gente não está especificando quais, porque isso ocorre no país inteiro, a morosidade e, às vezes, até o próprio engessamento e o próprio ambientalismo, né? Porque, às vezes, há muito poder no técnico. E a própria, que eu entendo, o próprio medo, pelo menos no estado de Sergipe, quem quer desenvolver, quem quer produzir, às vezes encontra um entrave no órgão ambiental, mas não quer judicializar. E às vezes é necessário judicializar. Às vezes é possível impetrar um mandado de segurança em determinada situação, isso outra não. Um procedimento ordinário, mas o que precisa é entender. Quando você tem uma assessoria qualificada, e eu falo assessoria técnica, assim como uma assessoria jurídica, você vai entender que, às vezes, aquilo que poderia ter sido avançado não foi avançado por questões discricionárias ou que estejam à margem daquilo que deveria estar dentro do que diz a legislação brasileira. Doutora Robélia, uma obra qualquer, independente da sua dimensão, a pessoa ela tem um sítio e eu vou ampliar aqui uma área construída dentro do sítio, ou eu tenho um terreno, vou construir uma galeria, tem um terreno aqui dentro da cidade, vou construir uma galeria. A assessoria jurídica ambiental pode me evitar multas, evitar embargos por detalhes, porque eu estou pensando em fazer uma obra, mas eu não tenho uma noção de que uma simples calçada ela tem regulamentação ambiental, porque ali eu vou tirar uma árvore que ela tem uma função do bioma ali. É importante, tem que ter isso. É importante, né? Tanto a assessoria técnica como a jurídica. A gente está falando de pequenos impactos, né? Vamos chamar assim. Mas a gente tem também de falar de impactos significativos, né? Que é a palavra mais correta. Esse não tem como não passar por uma assessoria jurídica. Porque há investimentos altíssimos. O que se investe, o que se pretende investir, quando você não tem uma assessoria técnica e jurídica qualificada, você fica à mercê dos órgãos ambientais. Então, você precisa de uma assessoria. Inclusive, qualquer grande empresa tem uma assessoria nesse expertise, né? Porque a gente fica esperando só receber o auto de infração, às vezes embargos, que a gente tem visto muito embargo de área, né? O IBAMA tem embargado bastante áreas em Sergipe, né? Supressão de vegetação de Mata Atlântica, e eu não vou entrar em detalhes, mas às vezes até com autorização ou sem autorização, mas isso está ocorrendo efetivamente. Efetivamente, inclusive, em obras em construção de condomínio, em áreas que têm uma legislação específica, né? Tanto a Lei 12.651 de 2012, quando a gente vai falar de APP, quando a gente vai falar de reserva legal, e também a Lei de Mata Atlântica, que é o que a gente tem visto aqui. Então, há muitos embargos de área, e o que é pior, o embargo de uma área em razão de um desmatamento, vamos chamar assim, ele leva o cadastro do CPF do autuado junto às instituições bancárias, o que trava qualquer tipo de financiamento. Porque isso está disposto na legislação. Não é uma liberalidade do banco. Se o banco não faz isso, ele responde.
E aí, assim, o limite desse embargo é algo que a gente discute, tem teses. Até que ponto o CPF deve ou não ficar restrito, ou seja, com limitação para fins de financiamento, mas é isso que ocorre hoje, porque o que nós entendemos que deveria ser restrito àquela área. A área que está embargada não deverá receber recurso. Mas o que acontece na prática, o CPF do produtor fica impedido de qualquer tipo de financiamento. Doutora, tem uma palavra que eu acho bem, um termo, vamos dizer assim, que eu acho bem interessante, que principalmente usado muito no meio político. Quando se fala em expansão, pode ser uma obra no município, uma coisa que impacta, que vem seja estadual ou até mesmo federal, que não, estamos fazendo tal coisa pelo desenvolvimento. Onde eu quero chegar. Nós estamos passando agora aqui em Aracaju por uma obra que já está adiantada, e a segunda, a complementação, que é aquele anel, aquele complexo de viadutos ali na Tancredo Neves, Senador Maria do Carmo, que está em cima de um mangue, né? Foi desmatado, foi feito ali, não vou entrar nesse detalhe, e depois vai ser feita uma ponte. O que eu vejo? Essa ponte que vai ligar Aracaju a Barra dos Coqueiros vai ampliar o fluxo, melhorar, mas também vai facilitar a expansão imobiliária, porque se chama de desenvolvimento, e que eu vejo que essa expansão imobiliária, que eu posso dizer de Porto Seguro e vindo, porque onde está minha irmã morando, é condomínio na Mata Atlântica. Então se derruba, o que vem pela frente vão tirando, vão derrubando. Como é que o direito, vocês que trabalham aí na área de direito, conseguem ver isso e ver assim, não, estão se falando em desenvolvimento, porém, pera lá, vai ter coisa errada no meio aí. Então, Marco, existe uma coisa chamada utilidade pública, e a legislação prevê a ocupação, a supressão em área de preservação, você falou manguezal, para fins de utilidade pública. A gente fala da ponte, ela é legítima. O que precisa observar é quais são o que foi determinado para fins de compensação e mitigação de impacto. A ponte é legítima e onde ela está também é legítima, porque a Lei 12.651 prevê que em área de preservação permanente é possível supressão ou ocupação para fins de utilidade pública, interesse social, e baixo impacto e etc. Áreas consolidadas, enfim. A própria Lei de Mata Atlântica também prevê a supressão em caso de utilidade pública. O que precisa ser observado é se as condicionantes daquelas licenças, elas estão sendo cumpridas. O que foi determinado para fim de compensação, né? Eu vou utilizar aquela área, eu vou recuperar qual área em qual local. A gente tem uma deficiência, eu vou chamar assim, ou um déficit de Mata Atlântica muito grande no estado de Sergipe. A gente tem, acreditamos que em média, e salvo engano, me desculpe, eu não tenho a certeza da quantidade que ainda é preservada, mas é em média ainda 9%. Então tem muita coisa para se recuperar. Então é possível a ponte? Com certeza, ela é legítima. Mas onde vai ser essa compensação? Né? Qual a área, e aí eu me permita, equivalente que vai ser recuperada? Tem que ser na mesma proporção do desmatado, tem que ser feito. Exatamente. 10 mil metros quadrados desmatado aqui, eu tenho que compensar em 10 mil quadrados. Eu tenho que compensar, cada caso é um caso, né? E assim, é preciso compensar. Então, assim, é preciso mitigar. O que é que vai ser feito? Porque a gente tem um exemplo que eu gosto, assim, quando eu estou falando de supressão, né? E aí supressão é óbvio que é legal. A gente tem que pensar na linha verde. A linha verde era necessária. E ali era Mata Atlântica, vegetação primária, inclusive, alguns em estágio
o secundário em estágio avançado de regeneração, sabe lá quanto, como, quando, mas a gente sabe que foi necessário, porque a gente precisa também da mobilidade. Então, não é não fazer, é como fazer. E aí vem desenvolvimento sustentável, que está na própria Constituição, lá no artigo 170. Não é deixar de ocupar a área, é como ocupar a área, né? Como eu vou mitigar? Por isso que os estudos de impacto ambiental, que se observa a fauna, né? Se observa fauna, flora, o que é possível fazer e como fazer. Por isso que o licenciamento ambiental, no meu ponto de vista, é algo que materializa, de certo modo, o desenvolvimento sustentável. Como funciona na esfera judicial uma ação? Alguém cometeu um crime ambiental, o cara vai construir uma fábrica, comprou o terreno, fez a terraplanagem para construir, mas ele não fez a parte de esgotamento, do lençol freático, ele contaminou. Como é que funciona? Tem o direito ambiental ali, mas quais são as instâncias que julgam? Entra direito civil, entra tributário? Processo civil, processo penal, né? Em que instância é julgado isso? Como diz, né, o artigo 225 da Constituição, as questões, né, ambientais, aí eu vou chamar do suposto poluidor degradador, que me permita, ele responde administrativamente, civilmente e criminalmente. Né? Ele responde praticamente 3 vezes. Então, na prática, o que vemos é a autuação do órgão ambiental, que encaminha ao Ministério Público, e aí vai depender da competência estadual ou federal, e aí propõe uma ação civil pública para fins de reparação, e aí tem pedidos diversos, pedidos para paralisar obras, pedidos para derrubar obras, pedidos para recuperar mediante plano de recuperação de área degradada, e assim por diante. Há até a própria realocação de determinada atividade em lugares que não poderiam ser, e tem a ação penal, né? Porque não é... A infração administrativa não quer dizer que toda infração administrativa corresponde a um crime ambiental. Mas existe também a ação penal, e aí a responsabilidade é subjetiva, assim como a infração administrativa, a responsabilidade é subjetiva. E quanto à ação civil pública, ou seja, a reparação do dano, ela é uma responsabilidade objetiva, ou seja, independe de culpa. É lenda se dizer que as multas ambientais são caríssimas? Ou é verdade mesmo? Elas derrubam? As multas, elas são, principalmente quando, por exemplo, uma supressão de vegetação em área de preservação permanente, né? Ela vai de... mínimo 5 mil por hectares, salvo engano. Então, você multiplica os 5 mil pelo hectares, é uma multa fechada, né? Tem que ser feita daquela forma e acaba tendo um valor muito alto, assim. Já vi multa de 2 milhões, mas já vi multa de 5 milhões. Mas também já vi multa de 120 mil, multa de 20 mil, porque, assim... E para fins do Estado de Sergipe, né, que utiliza o decreto 6.514 de 2018 para fins de infração administrativa, a multa é assim, por exemplo, multa por falta de licenciamento, não se assuste não. Não tem critério. Vai de 500, ou é 5 milhões ou 10 milhões. Só porque não tem autorização. Só porque não tem licença. Caramba. E isso, se não tiver razoabilidade e proporcionalidade, se não se analisar a capacidade financeira do infrator, o tamanho da área, mas não há nenhuma regulamentação com relação a isso. O IBAMA tem. O IBAMA tem uma instrução normativa, né, que cria a proporcionalidade. Que cria a proporcionalidade. O Estado, eu desconheço. Tem uma coisa que eu tenho essa curiosidade, você pode me derrubar isso. Muita gente entende que quando se fala de direito ambiental, a gente está falando apenas de mata, de floresta, de planta.
Mas a gente tem que entender que isso, o direito ambiental ele atua embaixo do solo, em cima do solo e no ar, né? Porque a gente está esquecendo aqui de falar de contaminação, contaminação do ar. A interação do ar, da água, da fauna, do solo, é toda essa interação dentro do próprio O Brasil ele é recordista em qual aí? Não tenho como falar em índice, não vi nenhuma pesquisa. A gente tem... Não tenho dados para isso. Quem lembrar, década de 80, Cubatão, São Paulo, era um dos lugares que tinha o ar mais poluído do mundo. Então a gente fala de contaminação por indústria. A gente tem a devastação na Amazônia, é muito comum. Eu sou do Maranhão, morei no Pará, uma cidade perto de Belém, era diário. A gente vê carretas e carretas de troncos que precisa de 10 pessoas para abraçar. E ainda continua isso. Por outro lado, a gente tem dentro das cidades um grande problema que é a parte de poluição do solo, né? Não tem o tratamento de esgoto, contaminação. A gente tem aqui em Aracaju, na 13 de julho, o esgoto saindo ali, né? São problemas comuns, né? A gente tem isso, toda cidade sofre disso. É mais comum do que a gente imagina. A falta de saneamento básico, a própria falta de tratamento, o tratamento dos efluentes sanitários não é feito como deveria. Sim, é também um dos problemas relacionados ao meio ambiente. Esse, no caso aí, quem está cometendo o crime é o poder público, que é ele que é responsável por isso, né? Pelo saneamento, tem que fazer o saneamento tudo, né? Sim, ele pode responder também. Em muitas ações, né, que nós atuamos, a DEMA, o IBAMA, o Estado, eles são também réus. São fiscaladores e réus. Né, eles são réus, inclusive por omissão, né? Doutora, a gente teve recente na COP 30 em Belém, e a gente teve aqui um entrevistado, José Cardoso, que ele é engenheiro ambiental formado no Canadá, que ele falou assim, o funcionamento da COP, o conceito COP é perfeito para o meio ambiente. Infelizmente, ele foi tirado do contexto e trazido para uma questão de política, de líderes de países. Eu faço mais aqui para parecer que é melhor. Como uma advogada de direito, a senhora vê eventos como esse que deveriam, principalmente, tratar de entender, na minha visão, tratar de entender o funcionamento da legislação, punir quem não faz, deixar que esse evento saia do contexto. Porque, infelizmente, os eventos ambientais se tornaram mais políticos do que ativos realmente no meio ambiente. A senhora vê assim? Veja, tudo é política, né? Eu não posso avaliar, por enquanto, né, porque eu não tenho os resultados da COP, mas eu não posso desmerecer a sua importância. Como eu não participei, mas eu acredito que a gente vai colher os frutos dela, talvez o local não tenha sido o melhor escolhido, mas quando a gente fala de política, tudo envolve política. Então, assim, avaliar a COP3, eu seria leviana se eu fosse fazer essa avaliação. Ela foi acontecer um dia desse, eu não tenho o resultado ainda, né? O que ficou definido. Então, eu prefiro dizer, vamos acreditar que... Manter o crédito. Vamos acreditar. Nela foi falado uma coisa que eu queria que a senhora me explicasse como funciona, porque se tornou muito comum hoje, dentro do panorama de ambiente, a questão de carbono, compensação de carbono. Como é que é isso? O que é isso? Os países têm que pagar pela poluição através de carbono? Como é isso? Eu vou tentar simplificar, né? Eu até lembro do meu podcast, quem deu uma explicação muito boa sobre isso foi o biólogo, né? Genival Nunes. Basicamente assim, você tem um limite para produzir gases efeitos estufa. Se você ultrapassa, você vai ter que comprar créditos de carbono para compensar. Ou seja, a proteção do meio ambiente, ela está sendo monetizada. É como eu falei.
como eu falei, de mecanismos econômicos. É basicamente, eu Dói tenho um no limite, bolso. se ultrapassa, eu tenho que pagar. E pagar muito por isso. Ou seja, é um E tipo quem- multa. não seria uma é multa. tipo multa, porque quem preserva, quem tem créditos ganham com isso. Então, preservar, às vezes... Vira dinheiro. Exatamente. Entendi. Doutora, lá no início, a gente falou de um termo que é muito ligado ao direito ambiental, que é a educação ambiental. E a gente fala presente e futuro da preservação. Mas por que se falar muito educação? A educação passa o quê? As pessoas entenderem o que é meio ambiente, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Seria isso? Educação ambiental e conscientização ambiental está previsto também no artigo 225 da Constituição Federal. A educação é entender basicamente tudo aquilo que eu falei hoje aqui. É entender a preservação, né, a recuperação do meio ambiente com práticas, inclusive diárias. É pouco, né, se a gente for ver o tamanho do problema que existe. Mas quando você, desde pequeno, começa a entender a importância do meio ambiente, entender que pequenas práticas que outrora não eram observadas, né? O uso do plástico e tantas outras coisas que parecem inofensivas, mas que no conjunto tem um impacto muito grande. A educação também passa porque você também passa a entender o que pode, o que não pode e cobrar. Porque quando a gente não sabe quais são os nossos direitos, também fica difícil de cobrar. Então, assim, educação é importante, é previsto na legislação ambiental. Não sou uma pessoa assim, adequada para falar exatamente das políticas públicas voltadas para a educação ambiental, mas entendemos que é importante principalmente para as crianças e os jovens. Porque, como eu falei, né, uma pessoa que esteve no meu escritório, ali foi uma ofensa. E quando você começa, né, de pequeno e jovem, a entender a importância do meio ambiente, né, enquanto um direito difuso, não é um direito que é meu, não é individual, não é personalíssimo, é um direito difuso da coletividade. E você começa a perceber o quanto tratá-lo de forma mal, ele reverbera a seu desfavor. É o que a gente vê. E aí eu não vou entrar em questões científicas, mas porque eu não posso, né? Não tenho direito, não sou pesquisadora, mas a gente tem visto na nossa própria pele as questões relacionadas às mudanças climáticas, né? As urgências climáticas, porque mudanças climáticas sempre ocorreram, mas as urgências climáticas, a gente está observando um funcionamento diferente do planeta. Então, urge as políticas públicas de educação. Eu entendo que o Estado de Sergipe tem avançado bastante com relação a isso. Eu acompanho e entendo que tem avançado. É uma das pautas do Estado que tem sido desenvolvida de forma muito eficaz. A senhora falou bem interessante isso, porque cada vez mais a gente tem sentido o clima diferente. Esse verão está mais quente, está mais abafado, ou os volumes de chuvas fora de época têm sido maiores e com mais intensidade. Recentemente a gente teve em Aracaju uns dias aí que foram de relâmpagos e raios. As enchentes, né, também. A gente não entende. A cidade de Piranhas teve infelizmente, até um casal faleceu. As matas ciliares que não estão sendo preservadas, as áreas de preservação permanente que têm suas funções, que a gente não consegue entender, mas tem. Só quando a tragédia acontece. Só quando a tragédia acontece. As encostas também, né? Tudo. E a gente vê que é a conta que está chegando. Só está vindo... Mas é uma conta que a gente precisa entender, falar de direito ambiental, me permita, mas a gente fala de direito ambiental de 1981, eu estou em 2026. Então, assim, é tudo... Essa visão holística, como a gente fala, ela é muito recente. É como eu disse no início da nossa conversa, no nosso bate-papo. O planeta
ele foi observado, utilizado como se estivesse somente para servir o homem. E hoje a gente já tem uma concepção diferente. É como eu falei, somos seres vivos, assim como toda a fauna, né? Assim como toda a flora, e a gente precisa equilibrar. É difícil na altura do campeonato? Mas é possível. Eu não posso querer, assim, atribuir à nossa geração um problema, né? É um problema natural também, né? É um problema natural, é um problema que também foi ocasionado pelo homem, mas não é um problema que acontece agora. Já vem. Né? Desde que o planeta é planeta, a gente vem explorando de forma inadequada. Vamos falar, sem falar criminosa, mas de forma inadequada. Doutora Robélia, a gente vai agora passar por um momento dentro da cidade de Aracaju, depois de muitos anos de luta, e empurra com a barriga e vai e vem, que é a reformulação do plano diretor da cidade. E o plano diretor, ele regula o crescimento da cidade, as zonas que vão crescer, o que vai ter em cada região, em escolas, postos de saúde, ruas. Como o direito ambiental vê um plano diretor? Como ele atua dentro de um plano diretor? No plano diretor tem que estar estabelecido as áreas de proteção. Tem que ser observadas as áreas de proteção. Ainda que existam remanescentes de áreas a serem preservadas numa área urbana, mas deve ser observado as APPs dos rios, tudo deve estar mapeado para fins de ocupação. O diretor não pode passar por cima. Não. De jeito nenhum. Não. Ele tem que procurar, ele tem que conciliar. Aí, nesse caso, os órgãos públicos fiscalizadores, como IBAMA, ADEMA, CONAMA, fica acompanhando, participa, são audiências públicas. Porque, veja, a revisão do plano diretor, que já deveria ter ocorrido há 16 anos atrás, né? O plano diretor em si, conforme artigos 182, 183 e o próprio Estatuto da Cidade, e não é a minha área direta de atuação, tem que ser observado mobilidade, as áreas de preservação ambiental, e eu digo preservação permanente, mas eu falo de toda uma área, porque nas cidades também tem unidades de conservação, que são áreas de proteção ambiental, né? E eu não estou especificando o APA. Tem que ser observado, porque a gente ainda tem dunas, né? A gente ainda tem dunas com restinga fixadora. A gente tem bastante rio na cidade de Aracaju, né? Mangue. E outra, como é que fica essa situação? Porque a gente também tem que entender que tem coisas que não vai se poder mudar. Por quê? Porque foi feito antes, inclusive, do primeiro plano diretor, que ele é de 2000. Acho que é Lei Complementar 42 de 2000, salvo engano. Então, assim, não retroagem para prejudicar. Então, assim, vai ter que ter umas conciliações, especialmente para novas ocupações, né? A cidade está crescendo bastante. A gente já começou até sair de Aracaju e começando a ocupar a grande Aracaju. E existem fenômenos que acontecem de forma bem natural, que é o crescimento, né? O crescimento maior, carros circulando nas cidades, né? Prédios sendo construídos, porque a gente hoje tem pouco espaço urbano, então prédios verticais, como é que fica, qual o tamanho, até onde eu posso ocupar. É um planejamento, vamos falar assim, a grosso modo, é um planejamento da cidade. A cidade, ela precisa ser planejada e planejada novamente a cada 10 anos, porque a dinâmica da cidade modifica. E as leis também, né? Sim. Porque aí vai... O que eu poderia fazer 10 anos atrás, hoje eu não posso mais. Pode ser que sim. Aí o plano diretor vai impedir. Não, você não vai fazer, você não vai crescer pro lado de cá. Isso. A população participa disso? Deve. A população é bom a gente convocar, deve. Né? É um dever, é um direito. Inclusive, uma das judicializações dessa revisão foi em razão da população não ser ouvida. Ela deve haver audiência pública, a população precisa ser escutada. É um direito à participação popular. A senhora acha que
o direito, ele é acessível, o direito ambiental, ele é acessível para as pessoas a ponto de, assim, eu tô vendo alguma coisa que eu não entendo exatamente de preservação, mas assim, eu tenho que procurar um órgão porque eu tô achando que aquela árvore que o vizinho tá derrubando pode ser um crime. Eu acredito que não o direito ambiental, porque o direito ambiental é algo extremamente técnico e muito difícil e que tem decisões judiciais que traz muita insegurança jurídica. Direito ambiental, a população em geral não tem como acessar. É muito específico. Mas as questões relacionadas ao meio ambiente, de forma geral, eu acho que elas já têm feito isso, né? As pessoas já começaram a usar os canais de denúncia. Eu acredito que o órgão estadual tem canal de denúncia, o próprio órgão municipal, IBAMA, sim, daquilo que eles... Porque assim, eu não preciso conhecer o direito, mas eu posso observar que tem algo supostamente errado. Supostamente. Porque eu posso ver uma área que eu acredito que esteja sendo desmatada e, na realidade, tem uma autorização de supressão. Porque aquele tipo de vegetação, no estágio em que se encontra, é passível de supressão. Mas, a grosso modo, porque a população não tem como ter conhecimento sobre direito ambiental, ela vai e faz aquele relato, né? Aquela denúncia, vamos chamar, entre aspas, daquilo que está ocorrendo. Caberá ao órgão fiscalizar, fazer uma triagem ou não, se de fato aquilo constitui uma infração administrativa ou um crime. Não pode ser omisso, né, a população, porque às vezes você nem se... tá acontecendo, não vai mexer comigo. Vai. De alguma forma, alguém que está derrubando, abrindo um terreno qualquer ali, passando uma máquina, você não pode ser... omisso, né? Pô, peraí, isso aqui, o que é isso? Estão arrancando aqui. Eu vi muito ali na praia, na Sarney, onde tinha duna, como a senhora falou, tinha dunas aqui na Caju, não tem mais, porque saíram passando máquina e ali é área de preservação. Ali é uma, não sei nem como chama a vegetação de praia, mas é uma coisa que é natural, é nativo. E foi saindo, passando máquina para construir um bar, para botar um estacionamento de carro, e não pode fazer assim de qualquer jeito. Né? Mas assim, entendemos que é uma área urbana consolidada, porque aquilo ali tem mais de 30 anos, teve a conivência do próprio poder público. A gente tem que ver uma forma de conciliar o que pode e como pode, como eu venho falando para você. O que pode e de que forma pode. Do conceito de praia, e a gente tem que praia é bem de uso comum do povo, isso tem que ser todo avaliado, né? Porque tem ocupações que se a gente for falar em ocupações na cidade de Aracaju, ela praticamente toda construída em Manguezal. Doutora, a senhora falando disso aí, eu sou daquela... O pessoal fala assim, quando eu cheguei aqui, tudo era mato. Eu fui criado no Leite Neto. E eu posso dizer que aquilo tudo ali era mato. Mas a expansão da cidade foi tão grande que onde eu morava, ela acabava, aí vinha um matagal e a gente entrava no Parque da Sementeira. E o desenvolvimento da cidade foi ali, foi passando por cima, acabando. Quando eu cheguei em Aracaju, criança, em 81, a 3 de julho, era mangue puro. Não era todos esses prédios que a gente conhece hoje. Isso é um crescimento que assusta, né? Porque Aracaju é uma cidade, como a senhora disse, é uma cidade construída em cima de aterro, em cima de mangue, como tantas outras cidades, né? Não é bem assim? E aí eu lhe pergunto, não existe direito adquirido de degradar o meio ambiente. E aí como é que vai funcionar? A gente vai tirar todos os shoppings da cidade que estão em área de preservação permanente, de luxo, todos os prédios. Então, assim, é aí onde eu digo, entra a razoabilidade e a proporcionalidade, né? E a questão de área urbana consolidada. Então, assim, e se a gente for entrar em outra questão... E aí me permita, o colega que atua bastante nessa área, aí a gente vai falar de dano interino, que é uma outra questão, né? Que é você ser responsável, ainda que licenciado, pelaquela área que você ocupou.
né? Os serviços ecossistêmicos que você deixou de fornecer, que o meio ambiente deixou de fornecer em razão da sua ocupação. Então, se a gente for falar de muita coisa aqui, vai dar muita polêmica. Vai ter pano para manga aqui. Aí, falando em pano para manga, eu queria que a senhora falasse uma coisa. Eu estou falando com uma advogada ambientalista, mas também Robéria Silva é apresentadora de um podcast de meio ambiente, né? Conta um pouco dele. A gente também é podcaster, né? Assim que fala. E a gente tem aí alguns capítulos gravados, a gente tem recebido muitas pessoas da área. A gente já tratou de educação ambiental, a gente já tratou de crédito de carbono, a gente já tratou de pagamento de serviços ambientais, licenciamento ambiental. A gente tem uns 4 ou 5 podcasts que falam de licenciamento ambiental. E vários outros temas. A gente tem trabalhado isso com o intuito de informar as pessoas, de levar conhecimento e também de trocar conhecimento com os nossos convidados. Ambiental Podcast. Então, YouTube. É um podcast onde vocês falam de meio ambiente e como funciona essa parte toda de direito ambiental, licenciamento. Para as pessoas poderem entender, né? Então, para quem é leigo, assistir ali começa a entender um pouco de cada coisa, Isso. né? É muito pouco ainda de trabalhado isso em relação se falar de meio ambiente para as pessoas, né? A gente só entende de direito ambiental ali nos fóruns, mas o público em geral quase não tem acesso a isso, né? O próprio direito ambiental é bem restrito, né? Porque, assim, se a gente for fazer um comparativo, e eu gosto de fazer isso quando eu converso com os colegas, quem tem, indústria, comércio, casa de veraneio, restaurantes e bares, é uma minoria da população. Né? Quem tem fazendas, não sei quantos hectares, quem produz isso e aquilo, é uma minoria. Então, dentro desse recorte de minoria, se a gente for comparar o trabalhador, a advocacia trabalhista, a gente tem um monte de trabalhadores CLT. Então, as demandas da Justiça do Trabalho são infinitamente maiores. As demandas relacionadas ao direito ambiental são infinitamente, vamos chamar assim, são pouquíssimas, né? Não são muitas demandas, porque, assim, elas ocorrem por uma parcela pequena da população. Porque quem é que... Não vou dizer que não tem pessoas que não são... pessoas que têm um poder financeiro, aquisitivo menor, não responda, né, por infração ou por crime ambiental. Mas a maioria são pessoas que têm uma condição financeira mais privilegiada, né? A quantidade de trabalhador CLT, você compara com a quantidade de produtor rural, de indústria, de comércio. Aí você vai fazer esse comparativo. Então, são poucas as demandas na área do direito ambiental, principalmente Sergipe. Doutora, qualquer coisa que eu possa fazer, que eu venha fazer, que envolva uma área física, em solo, uma atividade, eu tiver dúvida se eu estou fazendo certo, eu não entendo de lei, mas, gente, eu tô fazendo eu vou fazer uma oficina de carro. E a oficina mexe com resíduos, gera resíduos, contaminantes, tudo. E eu quero fazer tudo certinho. Não quero ter risco. Não estou falando do alvará, mas eu preciso saber da minha parte ambiental. Onde é que a pessoa procura? Qual é o órgão? Os órgãos licenciadores, né? A depender do impacto, vai ser o órgão ambiental municipal ou estadual. E também, conforme a Lei Complementar 140 de 2011, a gente tem ali definido o que cabe, o que compete ao ente estadual, federal e municipal. Você precisa da licença prévia para determinado tipo de atividade. Você precisa que aquela área onde você pretende estabelecer qualquer tipo de atividade, o órgão ambiental precisa aprovar, sem contar a certidão de uso e ocupação do solo, que também é necessário
se obter. Para um atuante do direito ambiental, ofende ouvir de empresas que elas têm uma consciência ecológica, porque elas podem estar usando isso apenas como marketing para ganhar público? Não ofende. Eu entendo que a gente tem progredido bastante em relação à consciência do empreendedor. Então, eu acredito que quando ele fala isso, ele está buscando o melhor. É óbvio que quem produz, quer produzir tudo. É muito difícil você conciliar, como eu falei, né? Desenvolvimento e meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não é uma coisa simples. Quem quer produzir na área toda, né? Você tem a consciência, você tem o dever de deixar a área de reserva legal. Bom, alguns produtores, se pudesse, utilizaria a área toda, né? Embora que eles possam fazer um manejo sustentável, mas, por exemplo, eu tenho um cliente que tem área embargada e não está podendo exercer a pecuária extensiva de forma tranquila, né? Porque ele precisa de área e tem uma área que está embargada porque houve uma supressão. Então, assim, há uma revolta para o produtor em relação às questões ambientais. Eu falei isso, doutora, porque a gente tem aqui 2 patrocinadores, a Zenlotus e a Belgrano. A Belgrano, ela utiliza tanto a embalagem quanto o rótulo da embalagem com material biodegradável, porque uma embalagem plástica vai para o lixo. Ela optou em ter. E a Zenlotus também, a própria embalagem dela é biodegradável, é um material específico até para não contaminar o produto, que é natural. E eu acho interessante quando as empresas, independente se é uma pequena empresa ou uma grande empresa, ela já começa dentro da sua atividade utilizar recursos ou ferramentas que entrem nesse contexto ambiental de produtos recicláveis, produtos biodegradáveis, produtos naturais, não usar química, não usar quando é uma plantação, não usar agrotóxicos, essas coisas todas, para que você não tenha esse impacto. É bom quando a gente tenha essa consciência e, logicamente, isso gera marketing, lógico, isso gera publicidade, mas ela já começa a ser uma consciência, né? Já começa a ser da atitude da pessoa. A gente tem aí o crescimento dos carros elétricos, que é para cidades gigantes como São Paulo, que a poluição está em índices absurdos. É uma alternativa. Vamos usar a bicicleta, vamos usar o transporte coletivo, o ônibus elétrico coletivo. Acho bem legal, porque é o primeiro. São passos pequenos, né, que a gente vai dando, e aí a atitude da sociedade com o direito, trabalhando junto, em cima de quem agride, em quem não preserva ou quem desrespeita, é bom porque aí a sociedade começa a funcionar um pouquinho melhor, né? A consciência da coletividade, ela é importante. Mas, assim, a gente também precisa entender que essa consciência, ela tem que ir além da população comum. Eu acho que o produtor é o que precisa de mais consciência com relação a isso. E eu acho que, nesse sentido, a gente tem avançado bastante. Entendemos importantíssimo uma empresa adotar produtos que não venham agredir o meio ambiente. A gente viu a questão do canudinho, né? O que teve de propaganda, a gente viu as tartarugas, o que é feito, e isso trouxe resultados positivos, né? Hoje a gente vê grandes empresas de lanche adotando canudinho biodegradável, aí até de papel, né? Que a gente até tem uma dificuldade de utilizar. Eu lembro que tem pessoas que usam canudinho de vidro, carregam na bolsa. Então, assim, é um processo. Agora, a gente ainda entende que tem coisas que precisa aliar educação, conscientização e direito, né? Os mecanismos de comando e controle, eles são importantes. Doutora, quando a gente vai ficar aqui 10 dias falando de direito ambiental, mas aí eu vou deixar um gancho, né? Conhecer o podcast dela, o Ambiental Podcast. Oxe, já tá acabando? Já estão, porque como o papo é bom e a gente vai... Achei que a gente Então, a gente fica dias aqui, porque meio ambiente é uma coisa tão
mexe, né? Porque é a nossa vida, é o nosso dia a dia. Começa você separando o teu lixo em casa, começa você não abrindo a janela do carro e jogando um papel, aquele papel vai pro bueiro, aí num dia de chuva entope, transborda aí, alaga o seu carro, arrasta o seu carro na enxurrada. A gente fica dias aqui falando em meio ambiente, que as pessoas acham que falar de meio ambiente é um papo chato de ativista, e não é. A gente vive nesse planeta, né? Se a gente não tomar as atitudes, a gente vai ficar fazendo besteira até uma hora que a gente paga essa conta. Mas aí eu vou fazer a propaganda. Vão assistir o Ambiental Podcast. Ambiental Podcast no YouTube. No YouTube, para conhecer mais da doutora Robéria, professora também, formando novos advogados, novos atuantes no direito ambiental. Direito civil, viu? Direito civil, porque a senhora leciona ainda, né? Sim, tá lecionando. Sim. E como é que a senhora vê os futuros colegas do direito estão entrando nessa linha também de entender do direito? Eu acredito, muitos se interessam pela área do direito ambiental, mas assim, o que eles mais querem é atuar na área do direito penal. Eu não posso negar para vocês. Eles são fascinados, assim, a maioria é fascinada pelo direito penal. A gente tem esses insights do futuro do meio ambiente que a gente não pode deixar de abrir mão e principalmente formar novas gerações. Tem a criançada. É um trabalho que não vai ser colhido daqui a 5 anos. Não, vai ser um trabalho longo. Como a senhora disse, a gente tem aí 81, né? É o nosso direito. Exato. A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Então vamos aí em 45 anos e tem muita coisa ainda para andar. E vai ser uma estrada longa, né? Mas se você for observar 45 anos para frente e veja quanto ficou para trás lá aqui séculos de extrativismo sem controle. Isso. Não existe ainda, quase hoje não existe mais, né, expansão extrativista, né? Hoje está quase nula, porque é bem vigiado, né? O cara não vai montar uma coisa, construir uma coisa sem ninguém estar de olho e não, acontece sim. Ainda tem? Com certeza. O que mais acontece é o garimpo ilegal na Amazônia. É uma pena que a gente ainda tem. Doutora, quando a gente chega ao final da entrevista, a gente encurrala o nosso convidado para 2 perguntas, saindo do direito, saindo do meio ambiente, para ficar dentro do tema bem temperado. Vamos tirar a doutora Robéria Silva, para virar só o CPF Robéria Silva. A senhora tem algum prato, alguma comida que é a sua número 1 por alguma razão, um valor sentimental, uma lembrança, que a senhora para o mundo por causa desse prato? Não é bem um prato principal, mas assim, é uma entrada que eu adoro, é um carpaccio. E tem assim, variados tipos. Eu sou apaixonada por, popularmente falando, por carne vermelha crua. Então, quanto mais crua, melhor. Um molho inglês. Um molho de mostarda. Eu sou fascinada por carne. E é um clássico, viu? É um clássico da gastronomia, o carpaccio. E tem alguma coisa que Robéria não come por nada nesse mundo, não me convide que eu não vou comer isso daí. Gente, eu não como mocotó nem buchada. Desculpe, mas eu não como. Assim, são 2 coisas que eu não como. Buchada não é uma coisa também que vai minha praia, não. Eu não como a buchada pelo processo, né? Até uma amiga disse que tem um lugar aqui em Sergipe que é recomendado, mas assim, pelo processo de preparo é bem estranho. De preparo, eu ia falar outra palavra, mas ele foi cirúrgico. O processo de preparo é um pouco estranho, né? E uma vez eu vi, mas dizem que é muito gostoso. E o mocotó, a consistência do mocotó. Assim, ele diretamente na minha boca, eu realmente não tenho a sensação muito boa. Doutora Robéria Silva, 15 anos atuando na área do direito ambiental. Muita vivência ali nos fóruns, no entendimento com os colegas, lecionando e vivendo tudo isso que o meio ambiente necessita, independente de um cidadão, mas também dos agentes públicos, como também os agentes do direito, para fazer com que essa máquina funcione, esse ecossistema funcione.
para quem assistiu essa entrevista e começou a entender, puxar a orelha, o pessoal veja o que é, quão amplo é essa discussão e o entendimento de preservação, comportamento dentro do meio ambiente. Para quem assistiu, que mensagem a senhora deixaria no final dessa entrevista? Só para esclarecer, né? São 26 anos de advocacia, mas são 15 anos de advocacia ambiental. A mensagem que eu deixo é essa: o desafio do advogado ambiental é justamente promover e levar conscientização em relação ao desenvolvimento... Parou. Deixa eu fazer de novo. Olha para mim e aí vira para a câmera. Tá. A advocacia ambiental é realmente um desafio. É um desafio porque entende a importância do desenvolvimento sustentável, a importância do sistema jurídico relacionado ao direito ambiental, leis, princípios, normas e a conciliação do desenvolvimento econômico, os direitos sociais e também o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para presente e futura geração. Esse é o desafio da advocacia ambiental. Entenda, pessoal, que a gente falou aqui de um tema que é muito sensível para muita gente, mas entendam que meio ambiente começa com você. O cidadão, o indivíduo faz a sua parte, se juntam com mais 5 pessoas, se juntam com 10 pessoas, se juntam com um grupo de moradores, viram a cidade, viram a sociedade, se juntam com órgãos públicos, com o meio privado. É um ecossistema. Como a doutora falou, o ser humano, ele é parte, ele não é dono do meio ambiente. Então, suas atitudes podem não atingir você, mas atingem todos. E, principalmente, o que a gente faz hoje, talvez você não colha, mas as próximas gerações vão colher. A gente fala demais de meio ambiente e as pessoas ficam empurrando, achando que isso não é assunto, não é importante. Mas é sim, porque o que a gente vive hoje foi plantado lá atrás. O que a gente está plantando hoje vai ser colhido lá na frente. Então pense bem, meio ambiente não é papinho chato, é necessário, porque você vive num mundo e suas atitudes mexem com que você, onde você vai viver, onde você vai pisar, onde você vai andar. Então entendam isso. Falar de meio ambiente é uma necessidade, é uma obrigação, é uma sobrevivência. Não sendo redundante, falar de meio ambiente é a sua vida, é a vida de todos. O recado foi dado por uma especialista, uma pessoa que milita nessa área, entende e vive diariamente tudo que a gente está vivenciando, vamos dizer assim, no dia a dia das atitudes do ser humano. E a gente precisa entender um pouco mais sobre isso. Não brincar, certo? A gente já teve outros debates aqui sobre meio ambiente, mas a gente não pode parar, ficar uma pauta um dia ou outro. Tem que ser diário. E vai lá, assiste o Ambiental Podcast para entender um pouco mais, através de convidados especialistas do assunto, para entender mais um pouco sobre isso. Agradecer a sua presença, doutora Robéria, dar um pouco do seu depoimento, da sua experiência aqui no Bem Temperado Podcast, dividir isso com a gente, que foi uma aula. Eu que agradeço pela oportunidade. É sempre bom estar com pessoas com cultura, inteligência e nos dando a oportunidade de trazer um pouquinho do que é a advocacia ambiental, especialmente o direito ambiental. Pessoal, agradecer a todo mundo que assistiu esse episódio. Você que curtiu, comenta, dá seu like, compartilha, ative o sininho para receber notificações. Replique esse episódio para outras pessoas que tá ali naquela conversinha falando do meio ambiente. Olha, assisti um episódio lá no Bem Temperado Podcast falando sobre meio ambiente, direito ambiental. Você que ia fazer lá mexer lá no sítio, assiste lá para você pegar as informações. Mas é importante agradecer nossos patrocinadores. Casa da Música é um patrocinador fundamental. Nós temos também a Belgrano Salgados e a Zen Lotus Chás Premium, que está aqui presente. Como eu sempre encerro, encontro vocês semana que vem, quarta-feira, 20 horas, com mais um episódio e um bate-papo bem temperado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.